Rolex. Muito mais que um nome, um verdadeiro símbolo de luxo, precisão e poder. Hoje, avaliada em impressionantes 11 bilhões de dólares, essa marca icônica nasceu da visão de um jovem órfão que perdeu tudo antes dos 13 anos. Depois de ver sua mãe morrer de doença e seu pai falecer logo em seguida, ele teve sua herança vendida pelos tios e acabou jogado num internato longe de casa. Mas em vez de se deixar destruir pela tragédia, ele transformou a dor em combustível, deixou sua terra natal e cruzou fronteiras em busca de algo maior. Essa determinação o levou a revolucionar a indústria da relojoaria. Agora, vamos levar você de volta ao ano de 1881, para conhecer a história do jovem órfão que criou a Rolex e mudou para sempre a forma como o mundo vê o tempo. Hans Wilsdorf nasceu em 22 de março de 1881, na cidade de Kulmbach, sul da Alemanha, filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf. Ele era o segundo de 3 filhos e cresceu numa família que tocava um próspero comércio de ferragens, um legado deixado pelo avô. A família Wilsdorf fazia parte da classe média abastada da região e tinha uma vida confortável. Mas a infância do Hans foi violentamente interrompida por tragédias devastadoras. Em 1892, quando tinha apenas 11 anos, sua mãe morreu de uma doença súbita. A família ainda estava de luto quando, apenas um ano depois, em 1893, seu pai também faleceu. Com apenas 12 anos, Hans ficou completamente órfão. Depois da morte dos pais, os tios maternos do Hans assumiram a tutela das crianças. Eles decidiram vender o negócio da família e colocar Hans e seus irmãos no internato Ernestinum, em Coburg, na Baviera. Foi lá que Hans começou seus estudos formais. Desde o começo, ele teve muita dificuldade em aceitar essa decisão. Afinal, foi tirado de casa e jogado num ambiente totalmente estranho. O tempo dele na nova cidade foi cheio de solidão e desânimo. Ele se sentia um estranho e era constantemente ridicularizado pelos outros alunos, principalmente por causa da religião dele. Diante desse ambiente hostil, Hans decidiu que a única saída era investir pesado na educação. Se ele não tinha família por perto, pelo menos teria conhecimento. Com o tempo, mesmo sem concordar com a decisão dos tios, ele percebeu que aquela experiência difícil foi fundamental para o crescimento pessoal dele e para o sucesso que ele teve depois. Meus tios nunca foram indiferentes ao nosso futuro, mas a maneira como eles me ensinaram a ser independente desde cedo marcou profundamente minha vida. Aprendi a cuidar das minhas próprias coisas e a sempre olhar para o futuro. Acho que foi exatamente essa lição que ajudou muito no meu sucesso, lembrava Hans em conversas ao longo da vida. Apaixonado por livros e pelo conhecimento, ele se tornou um aluno exemplar, especialmente em matemática e idiomas. Ele aprendeu francês e inglês fluentemente, movido por uma curiosidade crescente sobre o mundo além das fronteiras da Alemanha. Desde cedo, Hans sabia que dominar idiomas seria uma vantagem competitiva enorme. Um conhecimento que mais tarde teria impacto direto e decisivo na sua carreira internacional. Durante a escola, Hans fez amizade com um rapaz suíço que sempre falava sobre sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Um lugar com uma tradição secular na indústria de relógios. Essas histórias despertaram uma fascinação imensa no jovem Hans. Ele começou a se perguntar como seria viver numa cidade com um legado tão importante na relojoaria, cercado por artesãos que dominavam a arte de medir o tempo com perfeição. Com 19 anos, Hans já estava cansado da rotina limitada e das restrições da vida no internato alemão. Ele tomou uma decisão corajosa, se mudar para Genebra, na Suíça, em busca de novas oportunidades e de uma vida que ele mesmo pudesse construir. Lá, conseguiu seu primeiro emprego como aprendiz numa empresa internacional especializada na exportação de pérolas. A firma comprava pérolas de vários mercados ao redor do mundo, classificava por qualidade, separava e embalava para depois vender para joalheiros de luxo. Hans percebeu algo fascinante. A empresa não produzia absolutamente nada, mas mesmo assim tinha lucros altíssimos.
Ele ficou intrigado com esse modelo de negócio. Movido pela curiosidade sobre como aquilo funcionava, ele se aprofundou no jeito de operar da empresa e rapidamente começou a ganhar um salário muito bom para sua idade, mostrando talento nato para os negócios. Um dia, Hans recebeu uma carta inesperada do amigo suíço da época da escola, oferecendo um emprego numa empresa chamada Kuno Korten. Naquela época, a Kuno Korten era uma das maiores e mais renomadas fabricantes de relógios de alta qualidade da Suíça, exportando anualmente relógios de bolso no valor de cerca de 1 milhão de francos suíços, uma fortuna. Além disso, a empresa fabricava alguns modelos totalmente por conta própria, do zero. Um verdadeiro orgulho da indústria relojoeira suíça. E por uma coincidência perfeita, a sede ficava em La Chaux-de-Fonds, exatamente a cidade que Hans sempre quis conhecer. Apesar de já ter um bom cargo na empresa onde trabalhava, o interesse dele por relógios e pelo mercado da relojoaria só foi crescendo. Em 1900, Hans tomou uma decisão que mudaria sua vida. Se mudou para La Chaux-de-Fonds e aceitou o emprego com Kuno Korten. Ele foi contratado como correspondente em inglês e assistente administrativo, graças à fluência no idioma que tinha aprendido anos antes na escola. O salário inicial dele era de 80 francos suíços por mês. Além das tarefas administrativas e da correspondência internacional, Hans também era responsável por dar corda em centenas de relógios de bolso todos os dias e testar rigorosamente a precisão de cada um. Essas experiências práticas deram a ele um conhecimento profundo e técnico do mundo da relojoaria. Ele entendeu completamente os processos de produção, os desafios da precisão e os segredos dos mecanismos. Mas sua carreira promissora na Kuno Korten foi interrompida abruptamente. Depois de apenas 2 anos, aos 21 anos, Hans foi obrigado a voltar para a Alemanha para cumprir o serviço militar obrigatório. Depois de terminar o serviço militar, aos 22 anos, em 1903, ele não voltou para a Suíça. Decidiu seguir para Londres, onde conseguiu trabalho em outra empresa de relógios respeitada. Em Londres, Hans assumiu responsabilidades muito maiores, principalmente na área de vendas internacionais, e ficou encarregado de abrir novos mercados na Europa e no Reino Unido. Em apenas 2 anos, conseguiu ampliar drasticamente a carteira de clientes da empresa e aumentar significativamente o faturamento. Ele estava se tornando um mestre não só em relógios, mas em negócios. Com o tempo, surgiu em Hans um desejo ardente de criar sua própria empresa de relógios. Ele começou a estudar cada detalhe do setor de forma metódica. Foi ampliando seu conhecimento de maneira organizada e se preparou estrategicamente para o próximo grande passo da carreira. Foi nessa fase que ele também conheceu a mulher com quem iria se casar, Florence Frances May Crotty, com quem logo depois subiu ao altar. Numa tarde em Londres, durante uma conversa casual com seu cunhado mais velho, Alfred James Davis, Hans compartilhou suas ambições e sonhos para o futuro. Ele confidenciou que estava pronto para abrir sua própria empresa de relógios, mas que faltava o capital inicial necessário para tirar esse sonho do papel. Alfred, que tinha o dinheiro necessário e conhecia de perto a paixão e a competência de Hans pela relojoaria, decidiu confiar no jovem, mesmo com a pouca idade dele. Ele arriscou e prometeu apoiar o negócio de Hans com capital próprio. Com um simples aperto de mão e a confiança mútua, em 1905 eles fundaram juntos a empresa Wilsdorf & Davis Limited, que mais tarde se tornaria a lendária Rolex. Os dois fizeram uma parceria estratégica com a fabricante suíça de relógios Hermann Egler, sediada em Bienne, Biel, que produzia movimentos de altíssima qualidade e precisão. Esses movimentos eram importados para a Inglaterra, onde eram cuidadosamente colocados em caixas feitas com extremo cuidado e acabamento impecável. Ao mesmo tempo, abriram um escritório em Bienne para fortalecer a relação direta com a empresa suíça parceira. Em pouquíssimo tempo, a Wilsdorf & Davis se especializou na venda de relógios de alta qualidade, mas com preços mais acessíveis que a concorrência, democratizando o acesso a relógios de precisão.
Apesar da grande admiração de Hans pela arte tradicional da relojoaria, ele tinha uma visão crítica e revolucionária sobre um ponto central da indústria na época: o relógio de bolso. Enquanto os relógios de pulso eram usados principalmente por mulheres como acessórios delicados de moda, os relógios de bolso eram vistos como a única opção séria e prática para homens. Os relógios de pulso eram completamente menosprezados pela indústria como brinquedos frágeis. Naquela época, a maioria dos especialistas acreditava que os relógios de bolso eram mais populares simplesmente porque os relógios de pulso não eram tão precisos. Esses primeiros relógios de pulso eram bem menores que os tradicionais relógios de bolso e tinham mecanismos muito mais compactos, o que geralmente causava variações frustrantes no horário. O relógio adiantava ou atrasava constantemente, muitas vezes por pequenos defeitos inevitáveis no mecanismo miniaturizado. Essa falta de precisão era vista como um problema técnico insuperável. Por isso, os relógios de bolso, que eram considerados mais confiáveis, mais robustos e, por serem maiores e mais pesados, pareciam mais masculinos, continuavam sendo a escolha absoluta e preferida do público masculino. Mas para Hans Wilsdorf, os relógios de bolso eram completamente impraticáveis. Ele achava absurdamente chato ter que tirar o relógio do bolso toda vez que queria saber as horas, especialmente quando suas mãos estavam ocupadas trabalhando. Era uma perda de tempo e eficiência inaceitável. Até então, a vasta maioria das pessoas na indústria achava praticamente impossível desenvolver um relógio de pulso que oferecesse a precisão necessária para o uso diário sério, sem as variações típicas dos mecanismos menores e mais delicados. Mas em 1914, Hans fez uma previsão absolutamente ousada e profética. Na minha opinião, o relógio de bolso vai praticamente desaparecer nos próximos anos, e o relógio de pulso vai acabar substituindo ele completamente. Determinado a criar o relógio de pulso perfeito, preciso, confiável e elegante, Hans se dedicou de corpo e alma a essa missão quase impossível. Nos anos seguintes, ele viajou incansavelmente por vários países da Europa, conheceu inúmeros relojoeiros mestres e discutiu detalhadamente as adaptações técnicas necessárias para melhorar drasticamente os mecanismos dos relógios de pulso. Durante esse período intenso de pesquisa, ele começou a desenvolver seus próprios modelos de relógios de pulso, lançando um modelo novo todo ano, desde a fundação da empresa. Cada modelo novo tinha como objetivo obsessivo oferecer relógios de alta qualidade e extremamente confiáveis, tanto para homens quanto para mulheres, sempre baseado no conhecimento técnico que ele acumulava, trocando ideias com os melhores relojoeiros da Europa. Para ganhar reconhecimento no mercado competitivo, a marca se firmou rapidamente, e já em 1908 era considerada uma das líderes emergentes na indústria de relógios inglesa. Foi então que Hans decidiu que a marca precisava de um nome completamente novo. Algo elegante, atraente e fácil de pronunciar em qualquer idioma do mundo. Além disso, ele queria um nome curto e impactante, que coubesse perfeitamente no mostrador do relógio, sem ocupar muito espaço. Depois de pensar bastante e testar inúmeras combinações, ele juntou cuidadosamente 5 letras do alfabeto, e assim nasceu a palavra mágica: Rolex. Ele soube instantaneamente que aquele era o nome perfeito, sonoro, memorável, universal. Poucos dias depois, em 1908, Hans registrou oficialmente Rolex como marca registrada da Wilsdorf & Davies Limited. Nos anos seguintes, a Rolex foi ganhando fama crescente por seus relógios de pulso de alta qualidade e logo começou a atrair uma clientela rica, sofisticada e extremamente exigente. Mas logo em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e muitas empresas, inclusive no ramo de relógios, passaram por dificuldades terríveis. Algumas até tiveram que fechar as portas definitivamente. Para a Rolex, porém, o conflito global teve um efeito completamente diferente e inesperado. As consequências trágicas da guerra acabaram ajudando a consolidar a reputação da marca, que passou a ser vista ainda mais como fabricante de relógios de pulso extremamente confiáveis e resistentes. Muitos soldados nas trincheiras começaram a trocar seus antigos relógios de bolso, impraticáveis em combate,
por relógios de pulso Rolex, porque eram infinitamente mais práticos e seguros de usar durante as batalhas. Além disso, ofereciam uma precisão crucial que facilitava a coordenação dos ataques militares e garantia que tudo fosse executado no horário exato, o que salvava vidas. Em 1914, a empresa já tinha crescido consideravelmente. Empregava 60 pessoas e tinha aberto um grande escritório moderno em Londres, o que aumentava ainda mais sua credibilidade no mercado. Naquela época, a Rolex também recebeu uma conquista histórica: o certificado de cronômetro de precisão classe A do Observatório de Kew, em Londres. A primeira vez na história que um relógio de pulso recebia essa distinção, que antes era exclusiva dos relógios de bolso. Isso aumentou dramaticamente a confiança dos consumidores na marca. Mas apesar de todo esse sucesso crescente, nem tudo saiu como Hans planejava. Também em 1914, o governo britânico instituiu um imposto pesado de 33% sobre todas as empresas registradas no Reino Unido que exportassem produtos para o exterior, o que rapidamente virou um problema financeiro sério para Hans e sua operação. Para escapar desse imposto sufocante, ele tomou uma decisão drástica: transferir a sede da empresa de Londres para Bienne, na Suíça, onde a empresa já tinha operações de produção. Além disso, a crescente hostilidade e xenofobia contra alemães durante a Primeira Guerra Mundial também influenciou fortemente sua decisão. O nome Hans Wilsdorf, claramente de origem alemã, começou a ser visto com desconfiança e até hostilidade no Reino Unido. Ainda mais porque, apesar do registro da marca Rolex, o nome da empresa Wilsdorf Davies ainda era usado oficialmente na Inglaterra, o que gerava preconceito e rejeição de alguns clientes. Isso levou Hans a tomar uma decisão radical: mudar completamente o nome da empresa. Em 1915, a Wilsdorf Davies Limited se transformou oficialmente em Rolex Watch Company Limited, um sinal claro do começo de uma nova era para a marca, agora completamente internacional e neutra. Alguns anos depois, em 1919, Hans registrou também o famoso logotipo da Rolex, que conhecemos até hoje. A coroa de 5 pontas, um símbolo marcante de realeza, precisão e excelência que desde então está estampado nos mostradores dos relógios Rolex. Em 1920, a Rolex Watch Company mudou sua sede definitivamente de Bienne para Genebra, onde permanece até os dias de hoje. A partir desse momento estratégico, a empresa focou na fabricação dos mecanismos dos relógios em Bienne, que depois eram transportados para Genebra, onde passavam por testes rigorosos de precisão e controle de qualidade, e eram finalizados com o design elegante e o acabamento impecável que se tornaram a assinatura da marca. Toda a equipe da Rolex estava determinada a continuar avançando na inovação técnica dos relógios de pulso. Hans tinha uma obsessão: precisamos conseguir desenvolver uma caixa de relógio que seja completamente estanque e resistente, que proteja o interior permanentemente contra danos causados por poeira, suor, água, calor e frio. Só com esse nível absoluto de proteção, a precisão impecável dos relógios Rolex pode ser garantida em qualquer condição. A paciência e dedicação incansável de Hans e de sua equipe de engenheiros finalmente deram resultado. Em 1926, a Rolex lançou um modelo absolutamente revolucionário que mudaria a indústria relojoeira para sempre: o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água da história. Esse modelo inovador tinha uma caixa hermeticamente selada, que protegia perfeitamente o mecanismo delicado interno e deixava o relógio totalmente resistente à água, poeira e qualquer elemento externo. Era uma conquista técnica impressionante. Hans percebeu imediatamente que essa inovação era absolutamente revolucionária e sabia que o mundo logo se interessaria, mas decidiu estrategicamente esperar o momento certo para apresentar sua invenção de uma forma criativa e impactante que ninguém esqueceria. Em 1927, Hans ficou sabendo de uma mulher extraordinária chamada Mercedes Gleitze, de Londres, que afirmava conseguir atravessar o Canal da Mancha nadando.
uma distância brutal de 34 quilômetros de águas geladas e agitadas que separa a Inglaterra da França. A maioria das pessoas duvidava completamente dela e achava impossível. Mas Mercedes estava absolutamente determinada, querendo provar seu valor e pronta para tentar novamente na frente de testemunhas e da imprensa, mesmo com a água ainda mais fria do que na tentativa anterior. Nesse momento crucial, Hans viu uma oportunidade de marketing única e genial. Ele entrou em contato com Mercedes e fez uma proposta ousada: que ela usasse um Rolex Oyster amarrado no pulso durante toda a travessia, exposto à água gelada do mar. Depois de mais de 10 horas nadando continuamente em condições extremas, quase morrendo de hipotermia, Mercedes foi retirada da água por segurança, depois de ter completado cerca de 80% do percurso brutal pelo Canal da Mancha. Ela não conseguiu completar a travessia, mas o Rolex Oyster que ela usava saiu completamente intacto e funcionando perfeitamente, uma prova incontestável da resistência e da confiabilidade revolucionária do modelo. Embora a travessia de Mercedes Gleitze não tenha sido totalmente bem-sucedida, o Rolex Oyster saiu da água em perfeito estado de funcionamento, mostrando a hora exata, o que chamou a atenção massiva da imprensa. As pessoas ficaram absolutamente encantadas e impressionadas com o relógio. E Hans aproveitou estrategicamente o momento para investir pesado em propaganda. Ele colocou um anúncio de página inteira no prestigiado jornal The Daily Mail, em Londres, destacando dramaticamente o evento e a façanha do relógio. Foi aí que a Rolex ganhou fama internacional instantânea, como um relógio verdadeiramente revolucionário e à prova d'água. Para aumentar ainda mais o interesse da época, Hans criou uma campanha de marketing absolutamente criativa e visual. Expôs seus modelos Rolex Oyster funcionando dentro de aquários cheios de água, com peixes de verdade nadando ao redor dos relógios. Uma estratégia genial e hipnotizante, que foi rapidamente adotada em todas as vitrines e lojas da marca ao redor do mundo. Os pedestres que passavam pelas lojas ficavam paralisados vendo relógios funcionando perfeitamente debaixo d'água dentro dos aquários, cercados por peixes coloridos, o que despertava enorme curiosidade, admiração e desejo de compra. A tática foi um sucesso comercial estrondoso, e a demanda por relógios Rolex disparou verticalmente. Em 1928, Hans decidiu intensificar ainda mais a publicidade da marca e firmou parceria com Evelyn Leigh, a atriz e modelo britânica mais famosa e admirada da época, para promover seus relógios para o público feminino de elite. Uma das campanhas mais marcantes e memoráveis mostrava Evelyn usando elegantemente um Rolex Oyster, com o relógio também aparecendo dentro de um aquário ao fundo da foto, reforçando a mensagem de resistência à água. E as ações de marketing inovadoras não pararam por aí. Em 1933, o Rolex Oyster voltou a aparecer nas manchetes dos jornais internacionais, dessa vez ligado a um voo histórico sobre o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Durante o voo em condições extremas de altitude, temperatura e pressão, os tripulantes usaram seus relógios Rolex e ficaram impressionados ao perceber que no final da expedição perigosa, os relógios funcionavam perfeitamente e estavam 100% precisos, sem nenhum atraso ou adiantamento. Outro exemplo marcante de marketing através de conquistas reais rolou em 1935, quando o famoso piloto e corredor britânico Malcolm Campbell bateu um recorde mundial de velocidade em terra, alcançando a marca impressionante de 484 km/h, dirigindo seu carro Bluebird. Durante essa façanha histórica, ele usava seu Rolex no pulso, e Hans imediatamente aproveitou a oportunidade para divulgar amplamente o evento e associar a marca à velocidade, precisão e conquistas extremas. Malcolm Campbell, que era generoso e admirava a qualidade dos relógios Rolex, aceitou prontamente o convite para aparecer nas campanhas, mas recusou nobremente qualquer pagamento pela propaganda. Ele fazia aquilo porque realmente acreditava na marca. Esses acontecimentos e associações estratégicas com conquistadores e pioneiros ajudaram a consolidar definitivamente a imagem da Rolex, não só como uma marca de luxo inacessível, mas também como um símbolo concreto de qualidade máxima,
precisão absoluta, resistência extrema e confiança total. Um relógio que aguenta literalmente qualquer desafio. A marca passou a ser vista cada vez mais como a escolha natural para quem quer um relógio verdadeiramente resistente, preciso e de alta performance em qualquer situação. Como Hans mesmo gostava de dizer, só um marketing de primeira classe é que faz uma empresa realmente bombar e se destacar da concorrência. Nesses anos de ouro, a Rolex continuou surpreendendo o mercado e o público com inovações técnicas impressionantes. Em 1931, lançou a Rolex Oyster Perpetual, o primeiro relógio de pulso à prova d'água do mundo com sistema de corda automática, eliminando a necessidade de dar corda manualmente. Embora a Rolex Oyster original já fosse uma inovação histórica, o grande desafio técnico ainda era que ela precisava ter a corda dada manualmente todos os dias, o que era extremamente difícil e arriscado por causa da caixa hermética. Para dar corda, era necessário desenroscar cuidadosamente a coroa Oyster, girar o mecanismo e apertar tudo de novo com perfeição. Qualquer erro comprometia a vedação. Desenvolver um mecanismo de corda automático confiável era um sonho técnico que várias gerações de relojoeiros brilhantes tentaram realizar ao longo de décadas, mas ninguém tinha conseguido até então de forma comercialmente viável. A Rolex finalmente resolveu esse desafio com o sistema perpetual, que usava o movimento natural do pulso para dar corda automaticamente no relógio. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, a Rolex sofreu um impacto forte. Exportar para outros mercados europeus ficou extremamente caro, arriscado e complicado por causa dos bloqueios, o que afetou diretamente as vendas e operações da empresa. E para piorar drasticamente a situação pessoal de Hans, em 1944, ele teve que lidar com a perda trágica e devastadora de sua esposa Florence, com quem era casado há décadas. A dor foi imensa. Em memória dela e para honrar seu legado, Hans fundou a Fundação Hans Wilsdorf, uma instituição dedicada a causas sociais, educação e filantropia. Mas pouco depois da morte de Florence, ele tomou uma decisão surpreendente e sem precedentes no mundo dos negócios. Transferiu 100% das ações da Rolex para a fundação que havia criado, que até hoje é dona e controla completamente a marca. Com essa atitude radical, Hans garantiu que a Rolex nunca viraria uma empresa de capital aberto na bolsa de valores, nem poderia ser vendida para investidores externos ou concorrentes. Como a fundação é estruturada como uma instituição sem fins lucrativos voltada para o bem social, a Rolex também não paga impostos sobre lucros na Suíça, o que a torna uma estrutura única e privilegiada no mundo dos negócios internacionais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Rolex começou uma ascensão comercial absolutamente incrível. Em 1946, a marca alcançou a marca histórica de 50,000 cronômetros certificados produzidos e vendidos, um objetivo ambicioso que ela perseguia há mais de 20 anos. Já no ano seguinte, 1947, as vendas literalmente dobraram, alcançando impressionantes 100.000 cronômetros certificados, um marco absolutamente impressionante para a época e que consolidou a Rolex como líder mundial. Esse crescimento explosivo foi impulsionado pelo lançamento estratégico de novos modelos inovadores e cobiçados. Em 1945, a Rolex apresentou ao mundo o modelo Datejust, o primeiro relógio de pulso automático e à prova d'água da história com indicação da data diretamente no mostrador. Uma função que hoje parece óbvia, mas na época era revolucionária. 10 anos depois, em 1955, veio outro lançamento icônico, a Rolex Day-Date, o primeiro relógio de pulso automático e a prova d'água que mostrava simultaneamente a data e o dia da semana por extenso no mostrador. Funções que até hoje são padrão em praticamente todos os relógios modernos, mas que a Rolex inventou e popularizou. Nos anos 1950, a Rolex continuou inovando agressivamente e criando modelos lendários. O modelo mais famoso e icônico dessa década de ouro foi sem dúvida a Rolex Submariner, lançada em 1953.
o primeiro relógio de mergulho profissional verdadeiramente à prova d'água que aguentava até 100 metros de profundidade sem perder absolutamente nenhuma funcionalidade ou precisão. O Submariner se tornou instantaneamente o relógio preferido de mergulhadores profissionais, militares e aventureiros. E décadas depois, se tornaria também o relógio icônico de James Bond nos filmes de 007, cimentando para sempre seu status de símbolo de masculinidade, aventura e sofisticação. Hans Wilsdorf morreu em 6 de julho de 1960, aos 79 anos, deixando um legado absolutamente incomparável na história da relojoaria mundial. Depois da morte dele, a Rolex se consolidou definitivamente como a marca de relógios de luxo mais conhecida, admirada e desejada do planeta. A empresa focou estrategicamente o marketing em posicionar seus relógios como um produto verdadeiramente exclusivo para a alta sociedade, celebridades, líderes mundiais e pessoas de sucesso. Uma estratégia de branding que fez um sucesso comercial gigantesco e duradouro. Hoje, décadas depois, a Rolex continua sendo imbatível como a marca de relógios mais conhecida, valiosa e icônica do mundo inteiro. Seus modelos mais exclusivos valem centenas de milhares de dólares no mercado de colecionadores, e a lista de espera para comprar certos modelos novos pode levar anos. De um menino órfão alemão que perdeu tudo e começou absolutamente do zero, Hans Wilsdorf transformou completamente a indústria da relojoaria e criou um legado imortal que transcende gerações. Sua busca obsessiva e incansável por precisão, inovação e qualidade elevou o simples relógio de pulso a um novo patamar de prestígio, tecnologia e desejo. A Rolex não é mais apenas um relógio. É um símbolo universal de conquista, sucesso e excelência. E tudo isso começou com a coragem de um jovem órfão que se recusou a deixar a tragédia definir seu destino.